Olá, meu povo, mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor, que a paz do Senhor seja sobre a sua casa. Nós vamos a mais um vídeo da palavra do Senhor. Antes eu já peço a você, deixe o seu like, deixa aí o seu comentário, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe com as suas redes sociais, com os seus contatos, e você vai estar nos ajudando muito. Vamos agora a uma vinheta do nosso canal e logo em seguida daremos início à palavra do Senhor. Muito bem, estamos aqui de novo. Vamos abrir a nossa palavra de Deus, a Bíblia. Se você está de posse aí da sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo 12. Livro de 1 Reis, capítulo 12, nós vamos falar de um tema muito legal. É um tema bem atual, mesmo sendo lá no Velho Testamento, mas é um tema que nós vivemos no nosso dia a dia. Eu quero convidar você a fazer a leitura comigo, livro de 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. Amém, queridos? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o reino de Israel logo depois da morte de Salomão. Salomão foi um rei que é conhecido na Bíblia como o rei de maior sabedoria. O seu pai, rei Davi, foi um conquistador. Foi um rei que, quando o seu filho Salomão assumiu, já não tinha mais o que conquistar, porque tudo à sua volta já tinha sido conquistado. Haviam nações que haviam se dobrado diante de Israel, o país havia crescido, a nação havia expandido, era uma nação próspera, rica. Rei Davi foi um rei que fez tudo conforme a palavra de Deus determina que seja feito. E Deus havia deixado Davi realmente incumbido desse tipo de situação. Davi foi aquele que trouxe um crescimento fantástico a todo Israel. Quando Salomão assumiu, já não tinha mais inimigos para serem combatidos. Praticamente os que eram inimigos já haviam se tornado amigos, haviam se tornado colaboradores, servos ali. E quando Salomão veio a falecer, Salomão também não precisou guerrear, foi um grande administrador, trouxe um crescimento muito maior ao reino de Israel, e isso também contribuiu. Muitas outras pessoas, muitos outros reis de outras nações vieram conhecer Israel, vieram conhecer a sabedoria do rei Salomão, uma coisa que de certa forma foi até um pouco trágico para ele, porque com esse pessoal que ele foi se associando, acabou também trazendo junto na bagagem os seus deuses, as suas crenças, e aquilo trouxe um pouco de situação difícil na vida de Salomão. E ao final da sua história, a gente não vai entrar nesse mérito, a gente tem até aquela pergunta, né? Salomão foi salvo, não foi? O que aconteceu? Isso é um estudo para uma outra ocasião. Então nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu depois da morte de Salomão. Depois da morte de Salomão, quem assumiu foi Roboão, seu filho. Roboão, quando assumiu, naturalmente ele haveria de pegar tudo aquilo que o seu pai fez e dar continuidade. E a gente vê aqui nessa leitura que Jeroboão, que estava no Egito, fugindo lá de Salomão, já meio que oprimido, veio procurar para o Roboão e fez uma proposta para ele. Se ele
não colocasse aquele peso, aquele jugo pesado que o pai lhe havia colocado, que eles serviriam a ele, que eles seriam servos daquele homem, seriam servos daquele rei. Roboão pediu que aqueles homens lhe dessem 3 dias e foi se aconselhar. Aí nós lemos aqui no verso 6 que ele diz assim: e teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e os servires, e respondendo-lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Ou seja, os conselheiros que caminhavam junto com o rei Salomão aconselharam seu filho que ele deveria fazer aquilo que aqueles homens estavam pedindo. É como eu falei, nós não vamos entrar no mérito do que aconteceu, porque existem muitas questões para ser estudada, mas vamos falar de Roboão para frente. Roboão, quando foi perguntar para os anciãos aconselharam Roboão o seguinte: olha, se você realmente fizer isso que eles estão te pedindo, se você realmente tirar aquele jugo pesado que o vosso pai havia colocado sobre eles, você aceitar essa vamos dizer assim, essa associação com esta parte desse povo, você vai ter eles servindo você por todo o tempo. Então, pensa bem antes, olha o que você precisa fazer e faça. Ou seja, ele foi procurar com os anciãos que tinham uma vasta experiência de terem caminhado com o rei. Naturalmente, os conselheiros de um rei, eles estão ali para aconselhar o rei, e talvez nem tudo que eles aconselhem, o rei vai acatar. O rei vai acatar aquilo que ele entende que tem que ser acatado. Mas, por outro lado também, os conselheiros que estão junto com o rei, eles vão ver os pontos fortes e os pontos fracos de cada situação vivida por aquele rei. Esses homens que estavam ali, que foram conselheiros do rei, talvez numa outra ocasião eles vão aparecer aconselhando o rei a respeito deste povo, de Jeroboão. E pode ser que nos aconselhamentos nós vamos encontrar lá atrás que os conselheiros tentaram dizer para o rei que aquele povo deveria ser tratado diferente, talvez o rei não aceitou. Eu não estou afirmando que seja isso, eu preciso procurar com mais atenção, fazer um estudo mais aprofundado, porque a Bíblia é de uma vastidão tão grande, é muito difícil a gente ter tudo à ponta da língua. Mas o que acontece? Talvez esses homens já tivessem aconselhado o rei Salomão no passado sobre este povo. E o que aconteceu? O rei talvez não aceitou, aquele povo estava foragido no Egito. Quando aquele povo soube quando Jeroboão soube que o rei havia falecido e o seu filho Roboão assumiu, veio falar com ele. E aí aquele moço, ainda jovem, inexperiente, foi procurar os conselheiros de seu pai. Os conselheiros lhe deram o caminho, mas ele de alguma forma não aceitou. Ele resolveu também se aconselhar com os jovens que eram seus amigos. Ou seja, foi se aconselhar com pessoas que não tinham a mesma experiência daqueles anciãos. Jovens que talvez quando o rei estava reinando naquela nação, aqueles jovens estavam ainda crescendo, não tinham participação em nada daquilo que o rei estava fazendo. Quem tinha eram os anciãos. Mas Roboão achou por bem se aconselhar também com os jovens amigos seus. E aí os jovens lhe deram o seguinte conselho. Está no verso 10 e 11, que diz assim: e os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões.
olha o que os meninos aconselharam o rei a fazer. Que se rei Salomão havia endurecido o jugo sobre a vida daqueles homens, que este rei que assumira no seu lugar, que era o seu filho, haveria de fazer muito maior o jugo daquelas pessoas. Muito maior o jugo daquele povo. Ou seja, ele não quis saber de conversa, ele não quis fazer uma comparação, porque há necessidade de se fazer isso. Quando você recebe conselhos de A e B, não quer dizer que você tenha que acatar 100% ao conselho que aquela parte A te deu, e nem que você tenha que acatar 100% daquela parte B que te falou. Você faz uma avaliação, você julga ali o que você pode fazer, põe numa balança, avalia como será se você acatar parte do que o A falou e parte do que o B falou. Ou seja, você faz um levantamento de tudo aquilo que foi passado para você e você avalia. Nós não temos que acatar 100% o A nem o B, mas já que você tem as duas partes para te dar um conselho, avalia o que as duas partes estão falando, tira aquilo que você entende que é o melhor. Roboão aqui, acho que ele fez aquilo porque ele quis prestigiar os seus amigos, tipo, esses são meus amigos fiéis, crescemos juntos. Porém, assim como Roboão, aqueles meninos também não tinham experiência como os anciãos. E hoje, nos dias atuais, nós cometemos muitos erros na nossa vida quando nós nos aconselhamos com as pessoas erradas. Quando nos aconselhamos com pessoas que não têm experiência para nos dar uma direção. Veja bem, vamos usar aqui um exemplo de um homem casado. Às vezes o homem casado está passando por um momento difícil lá no seu casamento, principalmente no começo. O começo de todo casamento não é fácil. Aquele tempo em que você vive ali no namoro, no noivado, que é aquele tempo do chamego, aquele tempo do meu amorzinho para cá, meu lindinho para lá, é uma coisa. Mas quando vão morar debaixo do mesmo teto, muitas vezes isso aí acaba mudando. E aí começa a haver um conflito de opiniões, começa a ter um conflito de situações que um vivia na casa onde ele morava com os pais, onde o outro vivia na casa com os pais, e eles vão ter que adaptar isso. E às vezes um desses dois, pode ser tanto o homem quanto a mulher, resolve procurar o conselho de alguém. E aí a pessoa vai procurar o conselho de quem? Muitas vezes vai procurar o conselho amparado na amizade. Eu tenho uma amiga minha, que ela é muito minha amiga, ela me ama, ela gosta demais de mim, eu tenho certeza que ela vai me aconselhar direitinho. Ou então o rapaz pensa, não, eu tenho um amigo meu, que é um cara muito bom, é um cara excelente, sempre foi meu amigo de infância, nós crescemos juntos, é um cara de um caráter, ele vai se aconselhar com ele. Deixa eu te falar uma coisa, nem sempre essas pessoas vão poder te dar o conselho sobre aquilo que você está perguntando, de acordo com aquilo que você precisa. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa não tem a experiência necessária para que você traga para dentro da sua casa e tente criar uma coisa nova. Às vezes a pessoa não quer se aconselhar com o outro porque o outro é mais velho, porque acha que não vai ter nada para ele, mas e a experiência daquela pessoa? Foi justamente o que aconteceu com o jovem rei Roboão. Roboão achou que os seus amigos eram valiosos e que os anciãos estavam ultrapassados. Deve ser isso que ele pensou. Não vou me aconselhar com esse monte de velho que aconselhava meu pai. Agora, presta atenção, olha o que era o reinado do pai dele. Era isso que ele precisava ter olhado também. Porque ele devia ter olhado, esses meninos, meus amigos, nunca soube que eles fossem conselheiros de alguém. Talvez mais tarde eu possa colocá-los junto comigo e a gente caminhando junto, eles vão aprender, eu vou aprender com eles, eles comigo, e vamos nos tornar um reino excelente. Por quê? Porque vamos aprender junto, trazendo também a experiência dos anciãos. Por isso que em todo lugar precisa haver pessoas de diversos níveis de conhecimento. Nós precisamos do jovem por causa da vitalidade, por causa da disposição. Nós precisamos também do idoso, daquela pessoa mais vivida, por causa da experiência.
Eu já passei por muitas situações que pessoas vieram se aconselhar comigo, e independente de eu ser pastor hoje, mas pessoas vieram se aconselhar comigo, pessoas bem mais jovens vieram se aconselhar comigo, e eu tive a oportunidade de aconselhar essas pessoas, claro, não era para seguir à risca o que eu estava falando, mas que a pessoa avaliasse tudo aquilo que eu estava falando e pudesse absorver a parte boa que ele pudesse usar, e depois pessoas vieram me aconselhar, vieram falar comigo. Chegou para mim e falou: poxa, Milton, muito obrigado, aquilo que você falou comigo salvou tal coisa minha. Eu me lembro de uma pessoa, uns anos atrás, que chegou na minha casa para conversar comigo, e falou para mim que estava com o casamento à beira do abismo. Eu já era casado há muitos anos, e essa pessoa veio me procurar, falou assim para mim: eu estou mudando para tal lugar, estou indo eu e a minha esposa para lá. Só que essa vai ser a última tentativa. Se lá nós não chegarmos a um acordo, eu desisto, eu vou me separar. Aí eu pedi para ele, já que ele estava abrindo o coração, eu pedi para ele: então me conta, como foi que aconteceu para você chegar nesse ponto? Aí ele começou a me contar as situações, que quando ele casou com ela, ela sabia que ele era crente. Ele é de família cristã, família tradicionalmente cristã evangélica. Ela conheceu ele na região onde ele morava, acabou gostando do rapaz e ela gostando dele, só que tinha uma diferença. Ela era de uma família que não tinha conhecimento nenhum com o evangelho, mas por causa dele, ela começou a frequentar a igreja, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se converteu, se batizou e estavam juntos caminhando. Agora, haviam alguns hábitos que esta pessoa trouxe junto com ela, que eu sempre costumo dizer, quando nós chegamos na igreja, nós trazemos alguns hábitos do passado, que nós temos que nos libertar dele no meio do caminho. E se você tiver alguém do seu lado, que seja alguém que conheça a palavra de Deus, que está ali contigo caminhando junto, essa pessoa precisa te ajudar. E o que talvez não estava acontecendo era isso, porque esse rapaz que me procurou, ele estava dizendo que, poxa, a minha mulher, ela é de uma família assim, assim, assada, e agora ela está querendo voltar para as origens, não está querendo mais vir para a igreja, está desprezando o evangelho, ela sabe muito bem, isso tem dado briga para a gente, nós temos brigado muito, ela não quer mudar. Então, já que ela não quer mudar mesmo, eu vou me separar. Aí eu conversei com ele e falei para ele: olha, quem muda o homem não é o homem, quem muda o homem é Deus. Mas nós podemos contribuir, quem mora junto, quem é casado, que tem uma convivência ali junto, você tem como contribuir. Ah, tenho? Como? Falei: se você não consegue mudar a sua esposa, então avalia primeiramente o que está acontecendo e muda você. Será que você está encontrando culpa somente nela e está esquecendo que você faz parte do negócio? Aí eu falei para ele: eu não acredito que um casamento se desfaça por culpa de uma pessoa só. O casamento, quando se desfaz, ou vamos usar assim, uma sociedade, não vamos nem usar somente o casamento, mas o casamento é uma instituição divina criada por Deus, mas vamos dizer uma sociedade, uma empresa, quando os sócios começam a brigar, não adianta colocar a culpa num só, os dois têm culpa, porque afinal de contas os dois é quem comandam aquilo. No caso do casamento, os dois quem comandam a família. O homem tem a sua responsabilidade, a mulher tem a sua. E aí o que aconteceu? Agora vamos voltar aqui, assim, para a gente concluir essa parte. Esta pessoa, depois que saiu dali da minha casa, viajou, foi cuidar da vida dela, realmente foi morar num outro lugar, numa outra cidade, e uma outra vez ele me mandou uma mensagem dizendo: muito obrigado pelo seu conselho. Eu fiz aquilo que você me aconselhou e realmente o meu casamento entrou nos eixos. E como eu falo, eu não falei aquilo na intenção de mostrar nada, que eu sou melhor do que ninguém, mas eu usei a experiência que eu tenho como casado. Então, quando você precisa se aconselhar com alguém, você pode se aconselhar com alguns jovens que tem ali, por exemplo, você tem conhecimento, sabe que são jovens de qualidade, mas ouça também a experiência dos anciãos. Foi justamente o que Roboão fez. Ele precisava de uma coisa chamada sabedoria. E a sabedoria, ela se avalia por diversas formas. A primeira delas que eu quero dizer,
a quem você pede sabedoria? Primeiramente, temos que pedir sabedoria para Deus, que é Ele quem nos dá sabedoria para que a gente possa conduzir a nossa vida. Tendo esta sabedoria que vem de Deus, Ele vai nos conduzir para que nós possamos encontrar outros conselhos pelo caminho de pessoas que nós vamos saber avaliar a qualidade daquela pessoa. Nós vamos saber avaliar a qualidade daquela pessoa. Não quer dizer que todo ancião também tem sabedoria, porque muitas vezes quando ele era jovem ele não tinha sabedoria, nunca adquiriu, passou a vida inteira fazendo besteira, chegou na idade do ancião e também não tem grande coisa para se passar, só as experiências negativas. Então a gente tem que saber avaliar isso também. Então é muito importante que nós peçamos sabedoria a Deus, que era o que Roboão tinha que ter feito, como seu pai fez, como seu avô fez, como os homens de Deus que nós vemos aqui na Bíblia sendo declarados. Nós sabemos que eles trabalhavam assim, eles colocavam a sua vida diante do Senhor e pediam direção para Deus. Roboão teria que ter seguido este primeiro conselho, que seria do próprio pai, e depois que ele aconselhasse sim com os seus jovens amigos, que absorvesse alguma coisa, mas não tudo, mas que prevalecesse a sabedoria daqueles homens que acompanharam o crescimento e as vitórias que o seu pai teve como rei de Israel. Isso é muito importante. Precisamos também ter ao nosso lado bons conselheiros. Por isso que eu falo que nós temos que mesclar entre a sabedoria e a juventude, entre o ancião e o jovem. Aí eu vou trazer aqui um personagem que nós já tivemos pregando sobre ele aqui, falando uma mensagem sobre ele, que foi Naamã. Naamã, quando teve aquele problema, que ele tinha o problema da lepra, e que ele soube através da menina que foi trazida de Israel, que lá em Samaria havia um profeta, que se ele estivesse lá, o profeta o curaria da sua lepra. Ele organizou tudo lá com o seu senhor e foi até lá. Quando ele chegou diante do profeta, o profeta nem o atendeu, mandou que um dos seus discípulos, no caso Geazi, fosse lá e falasse para ele: olha, o profeta mandou que você vá no Rio Jordão e tome 7 banhos. Naamã ficou indignado com aquilo, Naamã ficou revoltado. Que é isso? Eu vim de tão longe para escutar que eu tenho que tomar banho num rio imundo daquele, sendo que tem rios muito melhores lá na Síria. Se ele tivesse pessoas ao seu lado que não fossem bons conselheiros, ele poderia criar um problema ali, ele poderia querer até matar o profeta, prender o profeta. E ele poderia também não fazer nada ali, falar: quer saber de uma coisa? Eu não vou nem saber, não quero mais nem ouvir falar desse profeta, vou voltar para o meu país. E ele voltaria para a Síria sem ter feito o que o profeta havia mandado. Mas havia do lado deste homem pessoas que aconselhavam a ele. E nós sabemos que lá naquele determinado momento, depois de tudo aquilo acontecido, depois de perceberem a indignação de Naamã, falaram a ele: Senhor, meu pai, se o profeta lhe pedisse algo difícil, o senhor não faria? Por que então não faz isso que é mais fácil? O que o senhor está perdendo com isso? Não vai acontecer. Se não acontecer nada, você já sabe, pronto, vamos embora. Aí o que aconteceu? Naamã se acalmou, avaliou naturalmente a palavra dos seus servos ali, dos seus conselheiros, dos seus soldados, vamos dizer assim, e aí ele foi no Rio Jordão, se banhou 7 vezes e foi curado. Imagina se ele não ouvisse aqueles homens. Então nós precisamos ter pessoas de qualidade ao nosso lado, para nos aconselhar. Não estou dizendo, como eu falei, não vamos dizendo que nós vamos usar 100% acolher 100% do que foi aconselhado. Vamos avaliar o que acontece, qual será o resultado se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo. Roboão podia ter feito isso, e se ele usasse de sabedoria, pedisse sabedoria a Deus, como o pai dele fez, com certeza Deus lhe teria dado, e ele teria evitado um grande problema. Então, querido, fica para nós como ensinamento. Cuidado com quem você se aconselha. Cuidado a quem você ouve. Veja se essa pessoa tem realmente bagagem, tem experiência. Veja se essa pessoa é uma pessoa de caráter. Veja se é uma pessoa do bem, se é uma pessoa confiável, se é uma pessoa que realmente você pode
ouvir os seus conselhos e acatá-los. Porque muitas vezes, se nós formos acatar os conselhos de pessoas desqualificadas, nós corremos o risco de dividir o nosso reino, dividir a nossa casa. Corremos o risco, muitas vezes, de perder o nosso emprego, porque eu já vi muito disso, de pessoas que num momento de ira no seu trabalho acabava se debandando por causa que outro estava revoltado e acabava atraindo aquelas pessoas. Olha o exemplo de Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz. Quando ele foi expulso do céu, ele carregou com ele mais 1/3 dos anjos. Ele carregou com ele 1/3 dos anjos do céu. Aqueles anjos, naturalmente, depositavam em Lúcifer toda a confiança. Mas por que só 1/3 foi e 2/3 ficaram? Porque 2/3 preferiram ficar naquilo que Deus ensina, naquilo que Deus havia falado. Deu a Deus o crédito pelo que ele estava fazendo. E nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos entender o que Deus tem para as nossas vidas. Quando ouvimos conselhos, precisamos saber de quem estamos ouvindo. Quem são as pessoas? A pessoa que está te aconselhando, ela tem experiência para aquilo? A pessoa que está te aconselhando, ela é uma pessoa de caráter? Ela é uma pessoa que você pode confiar? Ela é uma pessoa respeitosa? Que ela não está fazendo aquilo apenas para tentar mostrar para você que ela é melhor? E ela mais tarde... Queridos, eu já vi casamentos, até mesmo na nossa família, se dissolver por causa de conselhos de pessoas erradas. Eu já vi, não foi um só, foi mais de um que eu vi, se dissolver por causa de conselhos das pessoas erradas. Então temos que tomar cuidado. A mesma coisa você, meu querido, que está me ouvindo nesse momento, você tem uma empresa, você tem um sócio. Você e teu sócio, vocês têm que ser pessoas que se conhecem, tem que ser pessoas que confiam um no outro e precisam ser pessoas que se aconselham com quem tem conteúdo. E principalmente uma coisa chamada fidelidade tem que entrar nesse meio, tem que estar ali, fidelidade. Amém? Espero que você possa fazer um excelente uso dessa palavra e que, em nome de Jesus, isso possa trazer conhecimento para a sua vida. Eu quero convidar você a estar orando comigo agora e depois faremos as nossas considerações finais. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida desses que estão me assistindo agora, nesse momento. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Nos dá sabedoria, nos dá direção, que nós possamos, Senhor, entender como funciona seguir uma pessoa que está nos aconselhando. Precisamos avaliar cada uma delas, precisamos ter a plena convicção e certeza, Senhor, que aquela pessoa é qualificada para aquilo que ela está falando, que ela é uma pessoa que tem experiência naquilo, que ela possa realmente nos aconselhar, não somente pelo que ela acha bonito, mas pelo que ela tem de conhecimento. Que a tua graça, Senhor, e o teu amor sejam manifestos em nossas vidas. Derrama sobre nós, Senhor, o teu poder, a tua glória, manifesta a tua unção sobre nós. Usa-nos, ó Deus, segundo a tua palavra, que onde passarmos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, que ali nós possamos ser instrumento para fazer a tua vontade. Que tudo em nós seja para a glória do teu nome. Te peço nesta manhã, já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido. Para a gente encerrar, deixa o seu joinha, se inscreva em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, deixe também o seu like, coloque o seu comentário, compartilhe com as suas redes sociais, compartilhe com os seus contatos, que muito vai nos ajudar. Nós queremos crescer semeando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.